canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? Ó, começar o vídeo aí primeiro agradecendo as mensagens que eu recebi no vídeo anterior e brevemente pincelando aqui que eu não tava de sacanagem, que eu não tava de má vontade, lembrando que isso aqui é meu trabalho, é um trabalho como qualquer outro. No seu trabalho não tem dia que você não tá muito legal e você vai trabalhar na força, no sacrifício, mas visivelmente você não tava nas suas melhores condições. E o último vídeo que a gente gravou, né, vocês perceberam aí que eu tava um pouco diferente. E eu tava muito ferrado de sinusite. Ontem, inclusive, não gravei nenhum vídeo aqui pro canal. Tomei um pouco de remédio, né? A vida tem que seguir. Fui lá pro CT, fui gravar o Futebolaço Podcast, mas ainda não tô na melhor das minhas condições. Então, antes de me criticar, de falar alguma besteira, procura saber primeiro, manda uma mensagem. Eu vi uma galera comentando uma das coisas mais absurdas, assim. Ah, fez vídeo só pra ganhar dinheiro, aí tá com vontade de fazer, o vídeo não faz, pô. Então, assim, é de umas imbecilidade, cara. E tem gente que acha que às vezes confunde, né? Levando a sério você ou não, isso aqui é o meu trabalho. Assim como você só falta o seu trabalho, né? Se você não tiver de jeito nenhum, né? Se tiver que ir ao médico, coisa do tipo, eu é a mesma coisa, cara. Sendo que eu trabalho de domingo a domingo e nem férias eu tiro. Eu não tiro férias desde 2018. Pra vocês terem uma ideia. Mas enfim, desculpa me alongar aqui um pouquinho, é porque eu recebi muitos comentários nesse sentido. Muito obrigado. Bem nos primeiros comentários do vídeo eu respondi, né, que eu tava ferrado de sinusite. E vi que algumas pessoas provavelmente leram esse comentário e mandaram mensagem depois. Por isso eu passei o dia off ontem aqui no canal. Tá bom? Agora, passado esse preâmbulo aí, vamos começar o vídeo aí com algumas situações importantes. Primeiro, vamos discutir aí talvez a grande notícia do dia, da quinta-feira, do dia anterior, sobre a possibilidade do Pedrinho ser ou não candidato a presidente do Vasco. E por que eu digo possibilidade de ser ou não? Porque alguns veículos, o companheiro Joel Silva no lance cravou que o Pedrinho vai ser candidato, né? O companheiro Lucas Pedrosa também chegou numa apuração muito próxima a isso, mas o Pedrinho ainda não confirmou isso, né, nas suas redes sociais, em lugar algum, e a própria Sempre Vasco, que tem sido aí dito que ele vai ser candidato pela Sempre Vasco, não também se posicionou nesse sentido. Até um fator curioso, e eu acredito que a Sempre Vasco deve vir com alguma grande novidade, e até tirei um print para vocês, a Sempre Vasco tem 30 mil seguidores nas suas redes não, no Instagram, e tá zero publicações. Eles simplesmente ou apagaram todas elas ou arquivou. Ou seja, quando isso acontece é quando você quer dar destaque para algo. Então eu acredito que de fato sim, o Pedrinho deve ser o candidato, e aí quando fizer o lançamento eles vão dar o destaque para o Pedrinho na página, talvez apagando todo o período pregresso. Lembrando que o candidato da Sempre Vasco nas 3 últimas eleições foi o Júlio Brandt. Salvo engano, inclusive o grupo surge para esta primeira eleição, que já tem o Júlio como candidato. Então até aqui toda a história da Sempre Vasco com um cabo eleitoral, né, com alguém concorrendo, sempre foi o Júlio. Vai ser a primeira eleição da Sempre Vasco sem o Júlio Brandt. Lembrando que o Júlio Brandt está fazendo carreira solo e lançou candidatura na mesma forma, tá? Vamos agora aqui ao comunicado do Pedrinho informando que saiu do Grupo Globo, aspas para o Pedrinho no seu Instagram. Hoje eu estou saindo do Grupo Globo em busca de novos projetos. Uma casa que me deu a oportunidade de mostrar meu conteúdo, que me permitiu comentar em jogos e programas e perceber que após a carreira de atleta é possível ser feliz nessa profissão. Quero agradecer a todos da empresa que ao longo desses 4 anos me permitiram realizar muitos objetivos profissionais. Obrigado, Sport TV e TV Globo, tá? E, cara, chama muita atenção, são quase 10 mil comentários já e mais de 100 mil curtidas na publicação. O Pedrinho, cara, virou um cara muito querido, tá? E se você for ler comentários, você vai ver comentários lamentações de torcedores de outros clubes. Pô, a gente perdeu um grande comentarista, perdemos o melhor comentarista do país e tal. E então tudo leva a crer realmente que o Pedrinho
deve estar vindo concorrer às eleições. Tá? E aqui eu vou pegar 2 depoimentos de pessoas próximas ao Pedrinho, dentro do Grupo Globo, que vão mais ou menos nessa linha. Primeiro, eu vou pegar o narrador, né, do Grupo Globo, o Dandan, com a seguinte postagem. Ele postou uma foto de uma transmissão, né, tá ele, o Lino e o Pedrinho, e o Dandan diz o seguinte: sempre na resenha boa, será menos frequente, mas não vai acabar, Pedrinho. Vai na fé, não sei o seu destino, mas o zum 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 é que é Vasco. E você bate no peito para falar que nasceu Vasco e só reforça a frase: enquanto existir um coração infantil, o Vasco será imortal. O menino lá da década de 70 fez em campo e poderá fazer muito mais. Ele botou 3 pontinhos, o Pedrinho até comentou na publicação: te amo, amigo. O experiente repórter Eric Faria foi na mesma linha, aspas para o que disse o Eric Faria em seu Twitter. Quanta coragem do Pedrinho, e por amor ao Vasco, convivo com esse cara espetacular desde 97, quando iniciei a minha vida de repórter na TV Globo. Cobri alguns grandes jogos dele e do Vasco no período, fiz muitas entrevistas e agora dividi o trabalho e viagens. Que tenha muita sorte, tá? Então até o Eric Faria também dá a entender de que ele está tomando uma decisão por amor ao Vasco. E por amor ao Vasco, né, deve ser de fato para lançar a candidatura. Mas reitero que o Pedrinho ainda não confirmou isso, nem o Grupo Sempre Vasco. Inclusive, ontem eu procurei o Pedrinho, com o Pedrinho, né, a gente vem se namorando aí já desde 2019. Ele é um cara que sempre troca ideia comigo, dá uma super atenção. A gente está para construir uma entrevista, convidei e ele... Perguntei até se de fato tinha algum envolvimento essa questão dele lançar candidatura ou não, e ele não respondeu. Ele só falou assim: oi amigo, mais para frente falaremos com certeza. Fiz o convite aqui da entrevista, ele confirmou que vai sim lá no podcast, mas pediu para me esperar mais um pouquinho. Não sei se é para esperar oficializar a candidatura, então estou costurando para tentar levar o Pedrinho no Futebolaço Podcast. É uma negociação nossa que já dura quase 3 anos. Acabou que ele ficou de me ajudar com o Edmundo, e o Edmundo foi primeiro e ele ainda não foi. Mas o Grupo Globo dificilmente libera jornalista ou seus funcionários para entrevista, a não ser que sejam veículos muito grandes, que seja interessante para a emissora também que o seu funcionário vá. Então ficou meio difícil. Com a saída dele do Grupo Globo, acho que a coisa facilita um pouco mais. Então, se você estiver ouvindo, se chegar até você, Pedrinho, estamos te esperando com muito carinho lá, tá? Você, dos maiores ídolos do Vasco, é um dos poucos que ainda não foram lá e seria uma honra para mim. Caminhando para a reta final, galera, vamos aqui a uma outra situação, tá? O Alex Teixeira, no decorrer da semana, fez 2 publicações dando ao entender para algumas pessoas que são espécies de alfinetada. A primeira, ele reposta, na verdade, uma frase do Toni Kroos que diz assim: dizem que quem correu muito fez um bom jogo. Já eu vejo o contrário. Quanto mais eu corro, pior eu jogo. Porque quanto mais corremos atrás, pior defendemos. Menos controle de bola nós temos. Pode ser uma frase meramente concordando com a visão do Toni Kroos, mas o Teixeira tem sido questionado também sobre o seu desempenho, questão de intensidade, etc. Não sei se foi nessa linha. Vamos ao achismo. Agora, a última publicação, que inclusive o mesmo já apagou, não tem muito para onde correr. E me lembra muito a publicação do volante Juninho, do Vasco, que inclusive hoje está emprestado com opção de compra ao Orlando City B, da Major League Soccer. O Juninho tinha colocado exatamente essa mesma frase, mas com uma outra foto. Vamos aqui à postagem do Josué Tomé, né, que o Alex Teixeira repostou. Você pode valer muito, mas se estiver no lugar errado, nunca será reconhecido. Tem grandes carros aqui, aparece inclusive uma Lamborghini, né, não sei exatamente qual é o carro que está do lado, e os carros completamente empoeirados, né, jogado ali em uma espécie de garagem. E aí ele quer dizer o quê? Que por mais valor que você tenha, não adianta você estar num lugar onde as pessoas não te valorizam. E lembrando que desde a chegada do técnico Ramon Dias, o Alex Teixeira entrou em apenas um jogo, que foi o jogo do Bahia, não, foi o jogo anterior, foi o jogo do Palmeiras.
ele entrou ali na segunda etapa e ele não vinha atuando. O Vasco, sob comando de Ramon Dias, fez 7 partidas e dessas 7 partidas o Alex Teixeira entrou em apenas um jogo. Teve uma imagem que foi bonita da vitória contra o Grêmio, mesmo sem sequer ter entrado, o Ramon Dias e o Alex Teixeira saem abraçados. Falei, pô, legal, cara, a postura do Teixeira, não tá jogando, mas tá respeitando seu treinador, seus companheiros, e dá pra ver que o grupo tá unido. E ele foi e abraçou o treinador. E hoje, talvez, no primeiro ou segundo jogo, ele entendeu como algo natural, mas como já tem 7, e ele vem sendo muito pouco aproveitado, acho que, né, meio que deu no saco dele aí já, ele deu essa alfinetada. Ele já apagou, mas a gente sabe que jogador, quando posta algo nas suas redes sociais, repercute. Então acho que o recado é que ele queria passar, ele passou. Então podemos dizer que sim, hoje o Alex Teixeira está insatisfeito. Não insatisfeito talvez de estar no Vasco, mas insatisfeito da utilização que o clube vem fazendo com o mesmo. Ele abriu mão de muita grana para vir o Vasco ano passado, não foi bem, é verdade. O Vasco renovou acreditando que com um time melhor, mais adaptado, ele poderia render. O time do Vasco melhorou, ele teve tempo de uma pré-temporada, está acabando a temporada. A pré-temporada, na verdade, ele perdeu um bom período, mas até agora ele não conseguiu entregar aquilo que ele mesmo talvez esperava que ele podia render, o que a torcida imaginava que ele podia render e o próprio clube. Se ele merecia mais oportunidades ou não, eu acho que o Teixeira foi muito utilizado até a chegada do Ramon Dias. E, infelizmente, cara, falo com tristeza, né? Mas o Teixeira está muito longe de ser aquele jogador que deixou o Vasco ou que fez grande sucesso no Shakhtar Donetsk, né? Jogando competições mais importantes, fazendo gol mais de uma vez no Real Madrid, por exemplo. Mas, enfim, foi recebido como um grande ídolo, né? Com a baita de uma festa, mas não vem rendendo aquilo que se espera dele, tá? Então é isso. Outra situação que eu queria trazer para vocês, o Vasco de fato treinou, muito legal a postura do Botafogo de ceder o estádio Newton Santos para que o elenco do Vasco pudesse treinar e se adaptar ao gramado. Lembrando que isso só foi permitido ao Vasco, o Fluminense não. O Vasco é mandante da partida e as torcidas do Vasco queriam preparar um mosaico para o jogo contra o Fluminense e a diretoria do Botafogo vetou. E eu acho que por parte do Botafogo, pensando na cabeça do Botafogo, eu acho que foi uma atitude acertada. Eu vou explicar na minha visão o porquê. Tava até discutindo isso com a rapaziada da GDA, da Guerreiros do Almirante. Mandar um beijão pro Robson, pro Foca, né, que são da diretoria da torcida. Eles estiveram no Futebolaço Podcast ontem. Tá muito legal a resenha, inclusive recomendo quem não viu assistir lá. A gente conversando até em off, eu falei, cara, eu acho que a atitude da diretoria do Botafogo foi acertada, porque quer queira, quer não, a relação hoje entre Botafogo e Fluminense não é uma relação ruim e talvez poderia pegar mal, né? Dependendo do cunho do mosaico, se fosse algo muito provocativo ao Fluminense, o Botafogo, lembrando que ele teria que liberar o estádio, ele sabe qual é o material que está sendo colocado, talvez pegaria mal internamente entre as diretoras de Fluminense e Botafogo esse mosaico. Lembrando que o Botafogo já cedeu o estádio ao Vasco e isso não vai acontecer ao Fluminense, né? O Vasco treinando no gramado lá, então para evitar maiores problemas, a diretoria do Botafogo vetou e falou, pô, mosaico não, mano, vai lá, faz a festa de vocês, mas até porque seria algo provocativo ao Fluminense, então acho que mantendo a relação saudável aí com o Fluminense, a diretoria do Botafogo tomou essa decisão, lembrando também que o Vasco é um rival e estaria também ornamentando a sua casa com as suas frases e com as suas coisas. Enfim, não sei até que ponto a torcida do Botafogo vê isso também. Enfim, a gente não é botafoguense, não tá lá no dia a dia. Por muito menos, né? Deu um bafafá danado quando o Vasco alugou São Januário para o Fluminense. Eles tiraram as bandeirinhas do Vasco e colocaram bandeirinhas, né, com as bandeiras do Fluminense. Isso já deu uma repercussão negativa pra caramba com a torcida. Então talvez o Botafogo esteja um pouco melindrado nisso. Talvez nem seja propriamente com a torcida do Fluminense, mas pode ser alguma coisa com a sua própria torcida mesmo. Talvez, eu não sei se o torcedor do Botafogo ficou chateado do clube ter alugado o Newton Santos para o Vasco. Lembrando que recentemente o Vasco já alugou São Januário algumas vezes para o Botafogo também. Então, se foi esse motivo, vale a reflexão do torcedor alvinegro. Enfim, mas fato é que o mosaico foi vetado e essa festa
vai ficar para o jogo contra o Curitiba em São Januário, tá? E apesar do Mosaico ter sido vetado, vai ter um bandeirão do Pedrinho na partida, tá? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa primeira edição. Peço desculpa aí o preâmbulo aí no começo. Sei que é meio chato para uma galera que às vezes não gosta de ouvir, mas tem horas e tem momentos que eu acho importante eu pontuar algumas coisas com vocês. Isso aqui é uma relação diária, cara. Vocês me vê muito mais do que alguns amigos meus e muito mais do que meus parentes, tá? Só não me veem mais que a minha esposa que dorme e acorda comigo todo dia. Se eu engordar, vocês vão perceber. Se eu trocar o corte de cabelo, vocês vão perceber. Se eu estiver feliz, vocês vão perceber. Se eu estiver triste, vocês vão perceber. Se eu estiver desanimado, vocês vão perceber. Vocês me veem todo dia. E justamente por me ver todo dia e saber o esforço que eu faço, o dia que eu não estiver no meu melhor dia, se não for o meu melhor vídeo, se eu tiver deixado a desejar um pouco, não me julga por aquele dia não. Olha o todo, tá? Lembrando que eu sou um ser humano e eu tenho batido nessa tecla. Tô pedindo um pouquinho de paciência de vocês nesse mês de setembro e até o meado do mês de outubro, que eu estou cuidando e resolvendo algumas coisas particulares minhas. Eu já falei isso algumas vezes e reitero. Esse mês de setembro e meado do mês de outubro para mim será um mês complicado, tá? Eu tô cuidando de algumas coisas aqui particular que não cabe eu vir a público ficar falando, tá? É só isso que eu peço vocês, tá? Mas fiquem tranquilos também que tá tudo bem. Inclusive nessas questões que eu tô cuidando vai ter melhorias para vocês, tá? Por exemplo, eu tô gravando aqui o vídeo à noite. Eu já percebi que nos vídeos que eu gravo à noite a iluminação não fica boa. Muitas das vezes eu tenho que falar baixinho, porque bem aqui atrás é o meu quarto e o da minha esposa. Eu tenho que falar baixinho porque incomoda ela quando ela está dormindo. Mas nessas mudanças que eu estou falando, vão acontecer coisas que vão melhorar o nosso trabalho aqui no canal, mas vocês só vão ver essa novidade a partir do mês que vem, tá? Então, mais uma vez, obrigado por quem me assiste, me acompanha todo dia. Peço desculpa de não estar conseguindo me dedicar da forma que eu gosto ao canal nesse mês de setembro, mas é algo passageiro, tá? No meado agora do mês de outubro, as coisas voltarão ao normal, tá? Com melhorias, novidades e o futebolaço que vocês já gostam vai estar ainda melhor, tá? Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Desculpa aí o sermão para quem não queria ouvir, tá? E pros grossos e ignorantes sem educação de plantão, reflita um pouquinho, tá? Não queira como é que tem um... Eu sou homem dos ditos populares, né? Tem um... Ai, cara, tá na ponta da língua aqui, eu tô tentando lembrar, Tô tentando lembrar exatamente a frase e não tá vindo. Tá vindo, mas não tá vindo correto, Ah, você só quer saber do venha a voz, né? O vosso reino nada. Lembrei. Então tem uma galera que só tá preocupado com venha a voz, né? Quando eu digo venha a voz aí é o que te interessa. E lembrar do vosso reino, que sou eu aqui, que pode ser que eu não esteja num melhor dia... Aí você não se preocupa, né? Tu quer saber se o vídeo tá bom ou não. Mas enfim, isso aqui também não é ONG, né? Vocês não são obrigados a acompanhar aquilo que vocês não estão curtindo. Mas enfim, mais uma vez, desculpa ter me estendido. E agradecer a rapaziada da GDA pelo bucketzinho. Eu me amarro nos buckets, eu tenho até inclusive um do Vasco aqui. Esse aqui é bem maneirinho. Tem Guerreiros do Almirante na frente. E aqui, ó, uma cervejinha escuro do Vasco, que é uma bola de futebol daquela antiga. Acho que é um dos escudos aí da GDA. E pô, a resenha tá bem legal lá. Quem não assistiu ainda, recomendo vocês dar um salve lá. Agora fiquei parecendo o Zorro, ou o Chapeuzinho do Máscara. Ah, moleque. Então é isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais a gente volta com a nossa segunda edição. Tamo junto. Valeu.